Vamos mergulhar hoje na construção de um suspense psicológico daqueles de tirar o fôlego. A gente já começa no meio da noite, no meio do nada, com o coração saindo pela boca. Olha só que interessante. A estrutura da história é toda cinematográfica, bem no estilo de um filme noir. A narrativa começa onde muitas outras terminariam, sabe? Com aquela certeza de que daquele carro só uma pessoa vai sair viva. E essa é uma escolha narrativa genial, porque acaba com a pergunta: será que algo vai acontecer? E já joga a gente direto na próxima. Como vamos chegar nesse final que já sabemos que é inevitável? O mistério e a tensão já começam no máximo logo de cara. E aqui estão os nossos elementos principais. Temos uma jovem, a Charlie, no banco do passageiro e um homem ao volante. E ela tem certeza absoluta de que ele é um assassino. A questão então não é se algo vai dar errado, mas sim quando e como. Mas para a gente entender como a Charlie chegou nesse momento de puro pavor, a história volta um pouco no tempo. Vamos descobrir qual foi a tragédia que a colocou nessa estrada escura. A grande ameaça que paira no ar é a do assassino do campus. Ele é uma figura real, brutal, e a presença dele cria um clima de medo constante. Um medo do qual a Charlie está tentando escapar de qualquer jeito. Essa linha do tempo nos dá todo o contexto que a gente precisa. A morte da melhor amiga dela, a Mad, foi o que deu início a tudo. O luto e o trauma simplesmente a paralisaram, e a única saída que ela consegue enxergar é fugir, largar tudo para trás. E aqui está um ponto crucial. O que move a Charlie não é só o medo, sabe? É a culpa. E narrativamente falando, isso é muito mais complexo, porque o medo faz uma pessoa correr, mas a culpa corrói por dentro. Esse pensamento dela revela a profundidade do remorso. Ela não está só fugindo de um assassino, ela está fugindo dela mesma. O que, claro, a deixa muito mais vulnerável e as decisões que ela toma se tornam cada vez mais desesperadas. E é justamente essa fuga desesperada que a leva a responder a um anúncio no quadro de caronas do campus. Vamos conhecer então o segundo personagem principal dessa história. Bom, na primeira impressão da Charlie, o Josh parece perfeito. Bonito, amigável, com todo o jeito de ser um aluno de pós-graduação. Exatamente o tipo de pessoa que não levantaria nenhuma suspeita. O que, convenhamos, num suspense, é o maior sinal de alerta que existe. Antes mesmo de conhecer o Josh, a Charlie fez uma promessa para si mesma: seguir uma lista de segurança bem rigorosa. Cada item dessa lista é um sinal vermelho que ela deveria observar. E isso é uma forma brilhante de já nos adiantar que, muito provavelmente, ela vai ignorar cada um dos seus instintos. E como era de se esperar, a viagem que parecia tranquila começa a dar errado e bem rápido. Pequenos detalhes, um aqui e outro ali, começam a se somar, transformando a ansiedade da Charlie em puro medo. A primeira rachadura na imagem do Josh. Na hora de guardar as malas da Charlie no carro, ele se posiciona de um jeito esquisito, meio de lado, como se quisesse esconder alguma coisa lá dentro. Ela tenta se convencer de que não é nada, mas a sementinha da dúvida já foi plantada. Aí ela repara em algo ainda mais bizarro. Ele tá usando a mesmíssima roupa. Não parece uma roupa dele, sabe? Parece mais um figurino pro papel de universitário genérico. A sensação de que tudo aquilo é uma encenação, de que nada é real, só aumenta. O ponto de virada acontece numa parada, numa loja de conveniência. O Josh deixa a carteira cair no chão. Quando a Charlie pega para devolver, a carteira se abre. E é nesse instante que o medo dela ganha uma prova bem concreta. E essa tabela aqui mostra a diferença de uma forma brutal. O nome dele não é Josh, ele não é de Ohio. Resumindo, tudo que ele disse é mentira. A pergunta agora não é mais será que ele está mentindo, mas sim por quê. A Charlie, então, resolve testá-lo. Ela precisa de uma prova final de que ele nunca sequer pisou no campus onde ele diz que trabalhava. É um teste simples, mas muito, muito eficaz. Ela joga a isca, menciona o Madison Hall, um prédio que ela acabou de inventar. A armadilha é simples. Alguém que realmente trabalhou no campus diria que nunca ouviu falar desse lugar. Mas um mentiroso tentando manter a farsa talvez concordasse. O que será que ele vai fazer? E ele morde a isca. Ele concorda, finge que sabe do que ela tá falando, e com isso a mentira tá confirmada. Ele não só mentiu sobre o nome e de onde veio, mas mentiu sobre o próprio motivo de estar ali. Ele nunca trabalhou na universidade. Bom, a armadilha funcionou. A verdade veio à tona. E agora a história nos joga de volta pro clímax. A Charlie, presa num carro em movimento, numa estrada escura, com um mentiroso confirmado ao volante.
E como se a situação já não fosse claustrofóbica o bastante, o tempo vira. Uma névoa densa, pesada, desce na estrada, envolvendo completamente o carro. É a metáfora perfeita para o isolamento da Charlie. Não tem para onde correr, não tem para quem pedir ajuda. Esse é o resumo aterrorizante da situação dela. Cada decisão a levou exatamente para esse momento, isolada, vulnerável e presa com alguém que ela agora tem certeza que é um perigo mortal. E a noite? Bom, a noite tá só começando. E a gente fica com essa pergunta no ar. A sobrevivência da Charlie agora não depende de fugir, mas sim de jogar um jogo perigosíssimo de inteligência ali dentro dos limites de um carro em alta velocidade. O que acontece a seguir é uma verdadeira batalha para sobreviver à noite.